Fala, pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje é dia 8/3, dia de payroll aí, né? Ontem de tarde, essa subida forte aqui que o euro USD deu, eu vendi. De madrugada veio um pouquinho contra, voltou para o zero, ficou lateralizadão aqui. E aí na abertura de Londres, caiu. Saiu alguns dados da zona do euro, IPP e produção industrial, que derreteu. O euro caiu. Agora, fazendo o preview da notícia aqui do payroll, eu dei até uma desanimada de manter essa venda, porque todos os analistas aqui, pelo menos a grande maioria, né, estão imprimindo aí um payroll mais fraco. Mas podemos manter e ir para o pau. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo aí? Tá ok? Imagem Tá e ok, áudio? Bom dia, ok. Rafael. Bom dia. Pessoal, um dos indicadores aqui que eu mais gosto de olhar para a gente poder entender se a gente tem um payroll mais fraco ou mais forte que a expectativa são os dados de alta frequência, Big Data, né? O consenso de Wall Street está em 200 mil, a mediana, né? Deixa eu abrir aqui para... A gente tem aí estimativas variando de 110 mil a 286 mil. Então, a maior estimativa, vamos supor que o banco que deu a maior estimativa aqui, ó, foi essa research aqui, a CERT ainda assim vai ter caído bastante com relação ao mês passado. Por que mês passado subiu tanto? Segundo os analistas do Goldman Sachs, empregos aí provenientes aí de, na verdade, ajuste sazonal proveniente de fatores climáticos, né? Então, janeiro é um mês que neva muito, então o peso do ajuste sazonal é alto. E uma coisa que os dados, os Big Data aqui, os dados de alta frequência, não conseguem traquear é esse ajuste sazonal por dados climáticos. Também os ajustes, os dados de alta frequência também são ruins para determinar ajustes sazonais de greves e tal, apesar que agora fevereiro não teve. Mas ainda assim tem um pouco aí de impacto de dados climáticos no ajuste sazonal. O Goldman Sachs, ele está imprimindo aqui um payroll acima da expectativa, de 200 mil a mediana para 215, tá? E eu acho até que eles deram uma aliviada aqui, porque o tracker deles, o indicador de layoffs, né, indica aí que pode vir aí um payroll de 240 mil. Uma outra coisa que os dados não mapeiam é a interferência do BLE, do governo no BLS. A administração Biden tem forçado ali relatórios mais robustos e depois revisado esses relatórios depois, nos meses seguintes. Então, a primeira coisa que a gente vai, na verdade, a primeira e a segunda coisa que a gente vai ver aqui, ó, na hora que saírem os dados, é quanto veio aqui acima ou abaixo da expectativa e quanto vai ser revisado esses dados aqui, ó, do mês passado. Então, assim, eu não estou tão otimista com essa venda de euro USD por causa dessas revisões que vem vindo e porque os bancos estão pessimistas. Mesmo assim que o banco mais otimista acerte, ainda assim vai cair forte com relação no mês passado, que provavelmente vai ser revisado para baixo, tá? Então, eu até poderia fechar essa venda, né? Ou fazer uma parcial nela. Faz parcial e coloca o stop no zero. Ela voltou um pouco agora das mínimas, né? O stop já está no zero.
A questão, Rafael, é que no payroll dá aquelas pancadas e E pode pode pular o pular o stop. stop. Então é o seguinte, o que que a gente vai operar aqui hoje? Dados acima de 240 mil, a gente vai pegar a venda aí de EURUSD, compra do USD JPY, venda de índices, mas a gente vai sair ali no segundo desvio da VWAP, ou em alguma região de exposição de gama, alguma região de desvio padrão de vol, porque é só um desvio acima da expectativa. Apesar que vai estar acima da grande maioria de todas as expectativas aqui de analistas, tá? Agora, o desvio padrão da mediana está em 240. Caso venha um payroll extremamente forte, acima de dois desvios, acima de 280 mil, aí sim a gente vai pegar uma pernada aí direcional. A gente entra e tenta segurar aí e ver até onde consegue alongar sem deixar voltar muito, né? Certo? E aí, em três desvios, não preciso nem falar, né? Um payroll abaixo, de acordo com a grande maioria aí dos analistas, deve vir entre 190, 200, né? Então, um payroll dentro desse range aqui, pessoal, de 159, 160 até 240, é aquele payroll misto, que ele sobe ou cai, dependendo se vem abaixo ou acima da expectativa, né? E depois volta, aí a gente opera a volta. A gente só tem que mapear as revisões e o ganho por hora, né? Que a expectativa do mercado é de queda. A gente teve uma forte alta aqui nos salários, proveniente aí das nevascas, né? De janeiro. E aí tem uma queda forte aqui, ó, para 0,2, com o acumulado nó caindo de 4,5 para 4,4. Então, se a gente ter payroll dentro da expectativa, na minha opinião, tudo sobe aí, porque vai estar caindo bastante aí do mês passado, ok? Então, a probabilidade de subir hoje é maior do que de cair, ok? Agora, se o mercado cair, ele vai cair mais do que subir, porque poucos estão esperando isso, tá? Certo? Faltando aí 5 minutinhos aí para os dados. Para a gente comprar, pessoal, assim, os índices em gama positivo, a gente trabalhar comprado depois daquela pernada é um pouco perigoso. Então, talvez seja melhor esperar uma região para pegar uma venda em algum ponto de gama. E em FX, a gente tenta pegar a volta, vai acontecer a ida, né? Tem a volta e a gente pega a possível continuidade do movimento se cair abaixo de 160 mil. Abaixo de 119, a gente já pega uma compra forte em euro, uma venda forte em USD/JPY, tá? Ouro está um pouco esticado, tem que tomar um pouco de cuidado. Índices estão um pouco esticados em gama positivo, tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, pessoal, abaixo de três desvios padrão, a gente vai ter uma queda com relação ao mês anterior de quase 300 mil. O dólar vai cair em primeiro momento e os futuros vão subir, mas depois pode acontecer um price action aí de recessão, tá? Esfriamento muito forte dos dados de emprego, né? Então, vamos ter que avaliar aí para ver. Então, recapitulando, vamos olhar aqui a headline, vamos olhar as revisões, se teve revisões nos meses anteriores, né? Ô, Rafael, você me ajuda nisso aí, fazendo um favor, tá? Você olha a revisão e eu olho a headline, pode ser? Show. Deixa Investing e Financial Juice aberto aí. E tocar primeiro aí, você já me avisa. E é isso. Agora, um fato relevante que eu vi aqui no GBP-USD, Uhum. ontem ele estava com um gama de puts bem pequeno. Hoje eles já estão protegendo bem uma possível queda. Entendi. Aumentou demais aqui o gama no put wall no 1,26,250. Não tinha isso ontem.
Essa venda de euro aqui, ela está voltando pertinho do meu zero aqui e não. Caso o preço caia direto, eu acho que não vai dar para pegar, porque às vezes dá aquela balançada antes de cair, sabe? Então é isso. Na hora que a notícia sai, pessoal, eu olho a curva, aqui, não, e os Fed Funds para saber se eles estão subindo ou caindo, né? A movimentação do mercado, ela sai antes de aparecer a notícia ali para a gente no Invest. E o ZN aqui, né, já tica antes. ZN caindo significa curva de juros abrindo, subindo, né? Significa que a notícia veio halt. Claro que pode balançar aí, né? Ó, o preço do EURUSD, ele subiu e pegou meu stop no zero. Enfim, foi uma tentativa aí, né? Então, aqui, ó, se o ZN cai na hora da notícia, significa um payroll forte, né? É claro que os ativos podem oscilar e depois tomar uma direção, né? Mas ZN caindo significa um payroll forte e ZN subindo significa dados mais dovish, ou seja, mercado de trabalho arrefecendo, vindo abaixo da expectativa ou até dentro da expectativa ali, né? Dentro da expectativa hoje já significa uma queda nos juros, porque está desacelerando muito com relação ao mês passado, que teve uma interferência forte de ajustes sazonais. 0,6 veio no ganho por hora e 353 veio no payroll. Depois, pessoal, é que a gente vai olhar as outras coisas, que são importantes também, mas não tão importantes para aquele primeiro movimento da notícia, ok? Então, faltando um minutinho aí, vamos focar. Eu vou deixar isso aqui na outra tela. Eu vou pendurar uma ordem pendente no EURUSD de venda, para caso o preço com o stop curtinho, né? Caso venha uma derretida forte, ele pode derrapar um pouquinho, mas executa. E para cima não vou fazer nada por enquanto. O risco ele está mais para baixo, aí, na minha opinião. O mercado está muito otimista que o payroll vai desacelerar. Ó, abriu minha ordem, mercado vendendo, payroll em 275 mil. Fechei. Veio no segundo desvio da VWAP, fechei. Vamos só ver aqui. Viu as revisões aí? Ó, Por ó, eu vi aqui que o mês passado foi fortemente revisado para baixo, tanto na headline quanto no ganho por hora, nos empregos de manufatura, que esse mês veio em contração, e nos empregos privados. Então a gente tem dados mistos aqui, pessoal. Payroll forte, mas com uma forte revisão do mês passado. Então a gente tem aqui, ó, expectativa de 200 mil, veio 275, então mais 75. E aqui revisado de 353 para 229. Então, menos 70, 132, é isso? Então, 132 revisado, mais 75 acima, é dólar para baixo, né? Então, veio um primeiro movimento, o mercado sempre reage antes à headline e depois vai olhar o resto das coisas, certo?
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se veio Taxa de revisão nos desemprego subiu. taxa de desemprego subiu 0,2%, dados Dove aí hoje. Com exceção da headline, que bateu, o Biden sempre manipula ali, né? E depois conserta nos meses seguintes. E aí, dados mistos, a gente pode pegar uma volta do movimento na hora que vier aí uma absorção lá em cima. Apesar que está mais Dove do que HAL, do que nisso aí, né? Né, os por hora Z, trabalhada caiu 0,1, né, na revisão, mais 0,1 seria 0, isso, mais 0,1 hoje. vamos ver índices. Ah, peraí, tem que fazer aquilo lá que o Danilo falou. Nasdaq trabalhando acima do call ao 0 BT. Deixa eu só ver uma coisa. 18,344, é isso aí. S&P não bateu na região de gama 1, mas veio aqui no segundo desvio. SPY está na região de gama 2. Triple Q. Não estou vendo nada nos índices aqui agora. Vamos ver moedas. Essa venda aqui, ó, foi estopada no zero, né? Se tivesse ficado aberto, daria para pegar um movimentinho, né? Mas eu pendurei uma ordem. Deixa eu mandar aí para vocês. Não derrapou a ordem, executou na hora. Então, aqui, ó. Aqui é a minha ordem que estopou no zero. Aqui é a minha vendinha na hora da notícia que eu pendurei. Pegou, começou, chegou no segundo desvio, cai fora. E aí veio a volta, o mercado digerindo os dados, né? E agora a volta da volta. Dados mistos, pessoal. O mercado cai na headline, né? Porque o payroll veio acima da expectativa. Depois volta tudo e depois volta de onde estava. Eu chamo o movimento de alta aqui de a volta do payroll, né? Então teve a ida, depois teve a volta e agora a volta da volta. Olha o ZN. Foi lá no chão, foi lá no céu e voltou para a Terra. Foi no subsolo, né? Foi na cobertura e voltou para o térreo. O Márcio falou que o ouro está no call wall do GC, mas o call wall do GC é no 2.200, não é? 200. Ele Então está não no foi, call não. do GLD. Isso. Então não foi ainda, não. Faltou 10 pontinhos aqui, ó. Bom, payroll do privado, a revisão ficou menos 140 mil empregos e o payroll não agrícola, a revisão ficou menos 124 mil empregos, que fez o payroll hoje ser fraco. Deixa eu te ensinar um negócio aqui, ó. No site do BLS tem a informação resumida. 775, queda da taxa. Aqui o ganho ou perda por setor. Ganho por hora trabalhada. E aqui a revisão, ó. A mudança total no NFP de dezembro foi revisada para baixo. Então, além de revisão para baixo em janeiro, também foi revisado dezembro. Olha que órgão aí, mais filha da puta, né? Então, caiu 43 mil. Então, assim, de 333 que foi reportado em dezembro, caiu para 290. Em janeiro, caiu 124, de 353 para 229. Vou até postar isso aqui lá no canal do Telegram.
essas revisões tem que fazer um apanhado delas. No mês de dezembro foi revisado de 216 para 333. Pois agora caiu para 229. Isso. Assim fica difícil. Então é isso, pessoal. Quando vem um payroll, pessoal, qual que era o desvio padrão mesmo? 280, né? Então, o que que eu falei aqui antes da live? Se viesse um payroll em 280, a gente ia operar direcionalmente, né? Então, por exemplo, a venda de EURSD poderia segurar mais. Porém, isso é só o movimento inicial, isolando os outros dados, tá, pessoal? Então, se a gente tem dados conflitantes ali, headline principal forte e todo o resto mais dovish, né? Não importa quanto que vem aqui. O mercado vai e depois volta. No acumulado, a gente tem, que é o que importa, para o movimento inicial não é o que importa. Para o movimento inicial, né, força do dólar, o que importa é isso versus isso, né? E aí depois, os seres humanos, eu, você, os bancos, os fundos, vamos ver a cagadinha aqui do Biden sendo armada depois, né? E aí vão operar. Isso é coisa de 5, 10 segundos depois, né? Então, somados os 2 meses que foram revisados para baixo, 167 mil a mais divulgado no período de janeiro e mais 43 mil. Então, 210 mil empregos foram revisados para baixo. Então, esses 75 mil que a gente teve a mais, significa aí 135 mil empregos a menos, que foi divulgado, né, anteriormente. Então, payroll dovish, com queda, com revisão aqui e queda no ganho por hora trabalhada, que é um indicador inflacionário, né? Se os americanos estão ganhando mais dinheiro, se os salários estão crescendo, significa que eles vão consumir e gastar mais, e significa que isso exerce pressão aí nos preços, ok? Emprego de manufatura tem muito a ver com setores industriais, moedas commodity, tá? E um detalhe aqui, que o payroll do Canadá, ele sai sempre junto com o dos Estados Unidos. Não, não sempre, às vezes tem algum feriado aqui que atrapalha, né? O emprego no Canadá, desemprego se manteve, emprego aumentou 70,6 mil, o payroll principal, a expectativa era de 21 mil, 21,1 subiu para 40,7, acima da expectativa e acima do mês anterior. Então, o CAD deve ter ganhado uma força grande aqui, né? Então, caiu junto com todo mundo, por correlação, né? Mas, voltando a subir com força depois. Não, não acho atrativo vender com esses dados aí, tá? Olha aqui as curvas de juros e os contratos futuros dos Fed Funds. Curvas de juros está derretendo, principalmente as de curto prazo, ó, 2, 3 anos, porque elas são mais sensíveis à política monetária, né? E Fed Funds Futures derretendo, ó. Então, deixa eu atualizar aqui o template. Aqui eu tenho um histórico de quais drivers fizeram preço nos Fed Funds, tá, pessoal? E aí eu consigo ir vendo, né? Por que subiu, por que caiu,
Da onde estava e qual patamar estava, qual era a taxa precificada, por que precificaram isso, né? Então, NFP de hoje para baixo. Quando a gente viu essa revisão de dados aí, poderia ter boletado na compra também, tá? Venda de dólar, compra de euro, venda de USDJPY, compra de índices. É que foi rápido, né? Então eu já estava vendido, eu fui lá e fechei. Aí eu fui ver os dados, né? Aí até assimilar tudo, o preço já tinha subido bastante. Então, mas eu gostei aqui, a venda entrou exatamente no preço que eu pendurei. Vamos ver aqui, ó. Sell stop 1.09359. A ordem entrou no 1.09355, 4 pontos abaixo. Essa conta zero aqui da Extens é a melhor conta que eu já operei nesse sentido aí, de execução, tá? A conta Pro também é boa, mas tem um spreadzinho. Você não paga comissão, mas tem um spreadzinho chato. Essas revisões não podem alongar um swing em USD ou SDJPY? Sim, podem. É para cima aí agora. Eu não vou entrar agora, porque olha, o ouro já subiu 1,4. O euro está subindo um pouco. Agora, o Ien, pessoal, ele está muito forte a semana toda por causa dos dados, por causa das declarações do BOJ, né? Do BOJ, de que a inflação lá veio mais forte, né? Não lembro se foi segunda, não lembro, ou se foi sexta passada. E aí, várias declarações aí de membros do Banco Central e do governo falando em sair dessa taxa de juros negativa aí, ó. Então, Ien vem ganhando força pra caramba aí. Vamos só ver aqui quanto o Ien subiu. Lembrando, o contrato futuro do Ien subindo significa o SDJKPY caindo, né? Eu não lembro agora qual dia que foi, mas eu acho que foi no dia 28 de fevereiro, aqui, ó, quarta passada. Então, pegando aqui, ó, da hora da notícia, eu acho que o Márcio vai poder me confirmar aí. Pegando da hora da notícia até essa máxima de hoje, já subiu 2,65. Então, assim, tá muito esticado, né? O Avelino está por aí? Avelino, me passa os dados de desvio para eu botar o indicador aqui. EIV, né? Para quem não sabe, o Avelino tem um indicador topíssimo que calcula a vol histórica, os desvios de vol histórica e implícita. A gente só está terminando aí alguns testes para disponibilizar. Na planilha do Danilo, a vol implícita do IEM, a implícita eu já tenho, só falta a histórica. Nove vírgula vinte e três, expectativa de 0,58 aí para hoje. O vol do IEM está aumentando. Só conferir o negócio aqui. A vol diária, eu digito 0,61, né? E a vol implícita, eu digito ela anualizada assim mesmo, né? Só para
tirar essa dúvida. 9,23. É isso, né? Vou tirar os níveis de gama aqui, ó. O call wall do Ien, ele está no 0,00685, ó. Aqui seria um ponto de saída aí. Então, assim, eu não lembro quem perguntou aqui. O Alif, né? Então, assim, já está na hora de sair aqui em cima, ó. Vai estar no segundo desvio da vol diária e da vol implícita. Vai estar próximo do desvio mensal, ó. E março só começou, né? E vai estar no call wall. Então, tem uma puta região aqui. Está certo que o movimento de Banco Central japonês sair dos juros negativos, né, representa um marco histórico. E essa porra aqui só caiu, né, de 2022, 2021, 2022 inteira. No finalzinho de 2022, quando a inflação dos Estados Unidos começou a abrandar, fez uma recuperação, voltou a cair tudo. Aqui, de novo, tentou abrandar, voltou a cair tudo. E agora está começando um movimentinho aqui, né? Não pode sim estar só no início dele, por um swingão. Aí eu já nem chamo de swing, eu chamo de position, né? E aí, a entrada, eu gosto muito de timing, eu não gosto de ficar passando calor à toa em operação. Então, o dia que os membros lá do pode falar que devem sair, é ali a compra, e não agora. Então, quem está posicionado, segura, fica de olho nessa região que eu pintei aqui, ó. Bom, pessoal, então é isso aí. Uma excelente sexta aí para todos. Nas sextas aqui a gente opera só o payroll, né? E depois vamos fazer outra coisa. Obrigado aí, Rafael. Um grande abraço. Obrigado aí, Falou, William. pessoal. Um excelente final de semana para todo mundo. Tamo junto.